Olá a todos, sejam muito bem-vindos a Onde Investir no segundo semestre de 2025, um evento exclusivo do Seu Dinheiro em parceria com o Money Times. Eu sou Maria Carolina Abbe, editora do Seu Dinheiro, e nesse painel nós vamos falar sobre ações. Estamos aqui com a Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research, com o Lucas Stella, responsável pela análise de renda variável do Santander Asset Management, e com o Gustavo Heilberg, sócio e CEO da Hicks Capital. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço, um prazer. Queria começar com uma pergunta geral para todos. O Ibovespa bateu recorde recentemente e a gente quer saber, será que chegou a nossa vez ou é um voo de galinha? E quais são as expectativas para as ações brasileiras no segundo semestre? Quer começar, Larissa? Vamos lá. Essa é sempre a pergunta de $1 milhão, né? No caso de mercados emergentes e principalmente do Brasil, que tem aí algumas questões estruturais, né, a resolver, principalmente no fiscal. Agora, a gente acha que dessa vez não é um voo de galinha, correndo um grande risco de estar errada nesse momento, porque a gente teve um excelente primeiro semestre para a Bolsa Brasileira, né? Só que o que a gente viu até aqui foi principalmente uma expansão de múltiplo, né? A gente virou o ano ali, o Ibovespa estava negociando ali mais ou menos 7 vezes, né? Índice preço-lucro, excluindo Petrobras e Vale, e agora a gente está vendo esse múltiplo a 9 vezes, mais ou menos olhando para o ano que vem. Então, você teve uma descompressão de risco, o cenário global ajudou muito, o local não atrapalhou tanto, então, assim, a gente ainda assim vê o Ibovespa barato nesse patamar de 9 vezes, né? Porque se a gente olhar os últimos 10 anos, de 2015 a 25, que foi um período super difícil, né, para a Bolsa Brasileira, negociou a 11 vezes e meia, na média, né? Então, assim, só de levar esse múltiplo de 9 para 11 vezes e meia, isso já tem um upside adicional, né, relevante. Não precisa ir para 16 vezes, que foi ali a máxima histórica lá em 2008, né, pré-crise global, enfim, outro momento, mas só da gente voltar a uma normalidade de negociação aí já tem um upside bem relevante. Agora, sob a ótica do investidor gringo, né, é bem interessante, porque, como eu estava falando, essa máxima de 2008, né, a máxima em dólar, a gente está 45% abaixo dela, né? É muita coisa, assim, se a gente olhar do ponto de vista de um alocador global, né, se ele decidir aumentar emergentes, o Brasil é uma alternativa muito barata, né? Aí você fala, tudo bem, não adianta estar barato. Qual é o gatilho, né? Então, eu acho que no ciclo de política monetária a gente já tem um gatilho, a gente está num ponto muito interessante do ciclo, que provavelmente a Selic fez o pico, né? Nesse 15%, é a taxa de juro nominal mais alta que a gente tem desde 2006. Então, muita gente se posiciona nesse pré-corte de juros, né? Que acreditava-se que ia acontecer no final desse ano, agora talvez empurrou um pouquinho para o começo do ano que vem, primeiro trimestre do ano que vem, mas ainda assim o mercado antecipa, ano que vem provavelmente vai ser um ano de corte de juros, né? Isso faz muita diferença tanto em múltiplo quanto em lucro por ação, né? Na hora que os analistas começam a colocar ali nos modelos, né, um juro menor, isso significa despesa financeira menor, né, significa lucros maiores. Então, eu acho que ainda tem bastante upside aí na nossa Bolsa Brasileira, agora, sabendo que vai ter volatilidade no caminho, né? Nós somos, como boa Bolsa emergente aí, nunca é sem emoção, né? Sim. E você, Lucas, está otimista também? Estou otimista, eu falo que é um otimismo, mas sem estar eufórico, né? Otimismo com o pé no chão. Acho que concordo com os argumentos da Larissa, só complementaria com alguns, assim, pegando um pouco o pano de fundo do cenário externo, né? Assim, a alta que a gente observou na Bolsa esse ano, na minha avaliação, na nossa avaliação, se dá muito mais por fatores externos até agora do que propriamente internos, né? Então, os investidores globais que ao longo das últimas décadas, na verdade, vêm concentrando seus investimentos cada vez mais nos Estados Unidos, estão começando a voltar a diversificar esse dinheiro, né? Então, e por quê? Né? Basicamente, os Estados Unidos está desacelerando um pouco, tem as suas questões fiscais lá também, tem a questão das tarifas, né? Então, tudo isso são fatores que enfraquecem o dólar, né? Então, o investidor que está alocado em bolsa americana, né? Que ele é uma bolsa que está cara, relativamente cara, e de repente o dólar começa a desvalorizar, pô, é um gatilho para, deixa eu voltar a diversificar. E aí a gente vem para mercados emergentes, Brasil entre eles, extremamente baratos, né?
Então esse é um ponto. Eu acho que esse pano de fundo ele continua para o segundo semestre. Tá? E aí eu acho que um outro ponto é em termos de alocação. Acho que quando a gente olha a alocação dos investidores, tanto locais quanto estrangeiros, na Bolsa Brasileira, são patamares muito baixos historicamente. Né? Então, investidores locais foram muito para renda fixa, né? Aproveitar os juros altos e tudo mais, e ainda não começaram a voltar muito. Né? Esse movimento que a gente está observando, na verdade, é a entrada de recursos de estrangeiros, são as empresas recomprando suas ações e não propriamente ditos as pessoas físicas ou mesmo os investidores institucionais brasileiros voltando a alocar mais. Então, colocando tudo, seja pelo lado do fundamento, que a Larissa já tinha comentado, interno e agora o externo também, seja pelo lado do valuation, seja pelo lado da alocação, a gente acha que esse ciclo está mais para o começo, esse ciclo de alta, né, está muito mais para o começo do que para o meio ou para o fim. Uhum. E você, Gustavo? Eu vou tentar complementar assim, um pouco, concordo com tudo que foi dito. Acho que talvez pela ótica de valuation, que a Larissa falou bastante, o que a gente enxerga, assim, você tem os componentes que fazem preço são o retorno sobre o capital das empresas, né, que, enfim, acaba tendo correlacionado com o lucro que elas geram, a taxa de juros e o equity risk premium, né, que é o prêmio para você investir em bolsa. Essa andada do ano, na nossa visão, reduziu um pouco o equity risk premium, que estava muito acima do que é o normal, mas ainda continua alto, como a Larissa falou. Se ainda continua, além disso, com a taxa de juros, né, medida aí pela NTNB, né, um juro de mercado também bastante alto, e aí o que poderia justificar isso, eventualmente, os lucros estarem, assim, talvez acima de uma média normalizada, né, mas a gente enxerga que o retorno sobre o capital, ele está em linha com o histórico, né, e o Brasil tem um componente de commodity muito grande, e as commodities estão até no momento de alguma forma fraca, né, comparado com o que já tiveram. Então, a gente acha que, assim, do ponto de valuation, as coisas continuam ainda bastante interessantes, né, e aí, um segundo lado também para complementar é que, assim, a Bolsa não é o Ibovespa, né? O Ibovespa é ali um conjunto pequeno de empresas, inclusive com talvez uma formação de portfólio ali, né, uma concentração que não necessariamente é o que cada indivíduo quer ter na sua carteira. Tem muito commodity, tem muito banco, enfim, acho que se você expandir essa análise e olhar para o índice small, você vai enxergar um padrão parecido em termos de múltiplo, mas talvez até com mais potencial de crescimento de resultado, especialmente em setores mais defensivos como utilities, onde você consegue ver esse prêmio de forma mais clara ainda. E em setores que são mais alavancados assim na economia, como varejo ou consumo doméstico, aí você vê ainda um desconto ainda maior em relação à média histórica, naturalmente com mais risco de correlação com o que vai acontecer com a economia para frente, com fiscal, com o governo, etc. Mas certamente em termos de valuation tem muita coisa fora do Ibovespa, com níveis de retorno implícitos muito interessantes. Então, a gente segue achando que foi meio que só um primeiro movimento. E é sempre muito difícil de cravar o trigger, né? Então, assim, no final do ano passado, começo desse ano, a pergunta mais comum era qual é o trigger. E normalmente quando você ouve muito essa pergunta, é um bom sinal para você comprar, porque se ninguém sabe, é porque o preço está realmente no low. E realmente não aconteceu nada que você diga que seja óbvio, né, que justifique esse preço, exceto pelo fato de que como ninguém tinha a bolsa, qualquer fluxo marginal fez aí a bolsa subir, sei lá, perto de 15 agora, small mais perto de 20 e pouco, enfim, e tem muitos fundos subindo perto de 30, né? Então, a gente acha que essa tentativa também de cravar o trigger é muito inglória e, assim, nesse nível de preço, a simetria é melhor estar comprado do que estar fora, porque tem pouco para cair, muito para subir. Bom, e com relação aos riscos, quais são os principais, tanto no cenário externo quanto no cenário local? E quais seriam, assim, as ações ou setores que são mais defensivos e os mais expostos?
Eu diria que no cenário externo, o primeiro risco que a gente tem mais recente é essa história geopolítica, né? Esse conflito que eclodiu entre primeiro Irã e Israel, agora com o envolvimento dos Estados Unidos. Eu acho que esse é a grande ameaça do ponto de vista global, não só pela aversão a risco que gera, né? Porque os riscos de cauda, eles aumentam ali, você tem no cenário de probabilidades, né? Aquela cauda gorda ali de, nossa, tem um bloqueio no Estreito de Hormuz, né? O petróleo vai para $120, né? Então esses riscos de cauda aumentam, né, e podem ameaçar esse processo de desinflação que é global, né, e que permitiria o início de corte de juros, inclusive aqui no Brasil, né? Então, assim, de certa forma, o cenário de início de corte de Selic no primeiro tri do ano que vem conta com um petróleo controlado, que é um dos fatores que ajudou nossa inflação a surpreender para baixo nas últimas leituras aqui no Brasil. Então, acho que do ponto de vista global, essa é a principal coisa. Tem um outro risco também da tarifação, disso gerar uma desaceleração no comércio global, mas a gente ainda não viu nenhum sinal relevante nesse sentido. Estava todo mundo esperando, né? Veio a leitura de inflação dos Estados Unidos de abril, maio, né? Nada aconteceu, ainda não veio, né? Até a gente espera algum impacto maior em junho e julho, mas pode ser que seja menor do que inicialmente antevisto. Então, o global colocaria a guerra no Oriente Médio como principal e aqui no local o fiscal, né, que acho que eu colocaria não o risco do fiscal não ser consertado, porque isso já está no preço, né, em 2027, né, é inevitável, qualquer governo que seja vai precisar resolver o fiscal, mas não pode explodir até lá. Né, eu acho que esse é um risco, ou chegar em 2027 e não ter uma resolução mais estruturante do fiscal brasileiro. Eu acho que esse é o grande risco que tem aqui, que tem ficado com probabilidade cada vez menor, né? A gente tem visto a administração atual trabalhar para não descumprir o arcabouço. Isso é alguma coisa, não é ainda o ideal, mas pelo menos evita esse cenário extremo de explosão total e absoluta do fiscal. E Lucas, quais setores e ações você vê como mais defensivos e mais expostos a essas crises? Então, até para responder essa pergunta, tem um ponto que eu queria adicionar na análise da Larissa, que é o seguinte: pegando o pano de fundo que a gente desenhou, né, na pergunta anterior, né, acho que o risco que eu vejo para o cenário hoje é uma reversão desses fluxos que a gente tem observado para o Brasil. Então seria, o que faria esse fluxo reverter para fora, e aí sim, quais os setores poderiam ser mais impactados, né? Tem duas situações que a gente identifica que poderiam fazer esse fluxo reverter para fora de novo de mercados emergentes e para fora de Brasil, né? Uma delas está muito ligado aos Estados Unidos. Então, a economia americana, ela vira um imã de dinheiro em duas situações muito específicas. Quando ela está muito forte, que é a tal da excepcionalidade americana, que foi o que a gente observou ao longo da última década, ou desde a crise financeira global, é isso que a gente tem observado: os Estados Unidos crescendo mais do que o mundo, as empresas muito pujantes, lucros crescentes, então eles acabam sendo um imã muito forte de dinheiro. E você tem o extremo oposto, que é quando os Estados Unidos, por exemplo, entram numa recessão. A recessão nos Estados Unidos não é bom para a economia do mundo, né? Então, nesse momento, você gatilha aí uma aversão a risco, que eles também acabam atraindo muito dinheiro novamente para as treasuries, para a própria moeda americana, que continua sendo a mais forte do mundo, né? Então, o que funciona bem é o meio do caminho. O que funciona bem para os emergentes e para o Brasil é quando a gente está no meio do caminho, que é os Estados Unidos desacelerando, podendo cortar seus juros, mas não colapsando, né? É aí que esse dinheiro flui para fora. Então, esses são os riscos externos que a gente vê, né? Os Estados Unidos entrar num processo de estagflação, seja por causa das tarifas, seja por algum risco geopolítico, alguma coisa, e isso acaba aumentando a aversão a risco no mundo. E aí, nesse cenário, é um cenário em que o dólar volta a ficar mais forte, né? De repente o real aí voltaria a se desvalorizar. Então, nesse cenário de aversão a risco, seria um pouco a reversão do que a gente tem observado. Talvez os setores de commodities voltando a performar melhor, e em contrapartida as empresas mais ligadas ao mercado doméstico, tudo que a gente observou, talvez tivesse alguma reversão disso, tá? Então, pensando em cenário externo, esse é o risco que a gente vê. Você vê algum risco adicional a esses que eles comentaram? Ou algum setor? Para não ser repetitivo, acho que tem um que a gente tem prestado muita atenção, que é assim, a derivada do plano fiscal é o governo tentando tributar
de alguma forma, tudo que ele pode. Então, eu acho que nem é um risco só para ações, mas é um risco para assim, qualquer tipo de investimento e para as empresas no Brasil, né? Então, a gente tem prestado muita atenção na análise micro dos negócios que a gente está investindo, com aonde que a gente pode ter um problema com o aumento de tributação não sendo repassado para o preço, né? Tem setores onde você tem mais pricing power, mais capacidade de repassar para preço. A gente prefere estar nesse tipo de empresa do que em outras que eventualmente um aumento de imposto a companhia não vai conseguir, né, repassar isso para o preço. Então a gente tem prestado atenção, assim, tanto inflação, quanto juros, quanto imposto, em estar em negócios que têm capacidade de repassar esse custo, esse aumento de imposto para o preço, portanto não impactar a sua operação. Tem algum exemplo assim? Por exemplo, no setor de energia, né, você tem, por contrato, o direito de repassar eventuais mudanças nas regras tributárias. Um negócio de varejo é um negócio mais nervoso, não necessariamente você vai conseguir repassar isso. Se você vende um produto muito único e exclusivo, aumenta a chance de você conseguir repassar. E acho que esse é um risco, mas, inclusive para quem está comprando, né, NTNB, CRI, CRA, enfim, o que for, né, o governo está tentando de alguma forma tributar tudo. A gente até acha que, no limite, em ações de empresas boas, você tem mais chance de repassar preço, porque no instrumento de renda fixa, a renda está dada, qualquer imposto é menos resultado no bolso do investidor, né? Em empresas, depende da natureza e do poder de preço dela, ela consegue repassar isso para o preço. Exportadoras também conseguem de alguma forma se defender nesse sentido, né? Acho que isso só em adição aos outros riscos que ele já comentaram. Tá certo. Bom, e agora uma pergunta para a Larissa, mas os outros podem ficar à vontade para comentar também. A gente está cada vez mais se aproximando das eleições de 2026. Você acha que no segundo semestre as expectativas eleitorais vão começar a fazer preço, se é que elas ainda já não estão fazendo? E como é que isso deve impactar a Bolsa? Acho que já estão fazendo preço, sem dúvida nenhuma. A gente vê aí um desgaste da popularidade da administração atual ao longo dos últimos meses, né? Você teve aí sucessivas crises de imagem, teve a fake news relacionada ao PIX, né, que ia ser tributado, depois teve a história do IOF, e aí a tributação de investimentos isentos. Tudo isso vai desgastando um pouco a imagem, além da inflação alta e o juro alto, né, que são componentes importantes aí para a popularidade do governo. Então eu acho que já está fazendo preço, a mera probabilidade de uma transição política, né, para o outro, não vou dizer o outro extremo, né, mas para o outro lado aqui do espectro político, tem preço, né, deveria fazer preço. E quanto mais a gente se aproxima da eleição, maior é a tendência de fazer preço, né. Então, ao longo do tempo, o segundo semestre, a gente deve ver isso fazendo mais preço, e ao longo do ano que vem, mais ainda, né, do que no segundo semestre. Então, agora, se vai ser bom ou vai ser ruim, depende de como vão evoluir as pesquisas eleitorais, né. Então, eu diria assim, que quanto mais as pesquisas indicarem uma tendência no sentido de um governo mais pró-mercado, mais fiscalista, melhor o mercado tende a reagir, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Então, eu acho que esse é um tema muito relevante, né? Em anos eleitorais, esse é um tema já relevante e desta vez, né, até no pré-ano eleitoral está ganhando mais relevância. Então, eu acho que é um assunto, sim, para a gente ficar de olho. E mais do que isso, né, independentemente do governo que assumir, em 2027, será necessário um ajuste fiscal mais profundo, né, porque o arcabouço já não vai aritmeticamente parar de pé. Então, é nisso que a gente está de olho, né, e é nisso que a gente precisa focar para efeito dos investimentos em renda variável aqui no Brasil. Agora, falando de Selic, Lucas, a gente chegou aí no ápice, né, da taxa de juros. Quais os impactos para os diferentes setores e ações da Bolsa que a gente deve prever aí, com uma manutenção por um tempo e depois queda da Selic? Legal. Acho que a discussão ela muda de ângulo, né? Acho que a discussão que a gente vinha tendo até pouco tempo atrás era por quanto tempo os juros vai subir até que patamar, né? Acho que agora pela comunicação do Banco Central dá a entender de que o ciclo acabou, né? Então a discussão muda. Agora a discussão passa a ser por quanto tempo vai ficar nesse patamar e quando cair, vai cair para que nível, né? Que já é uma discussão muito melhor para a Bolsa, acho que já volta
o olhar do investidor, né, de volta para esse ativo, e a gente já começa a ver alguns indícios desse interesse maior, tá? Os juros mais baixos, a gente fala que é o triplo efeito positivo, né? Você tem impacto no lucro das empresas, você tem impacto no valuation, você tem impacto em fluxo, né? As três coisas contribuem para um patamar mais elevado para o preço das ações, né? Então, em termos de lucro, empresa que vende, as varejistas, né, que vendem a crédito, a prazo, os juros mais baixos estimula a venda, empresas endividadas, juro mais baixo, paga menos despesa financeira e, portanto, as duas coisas elevam lucro, né? No mercado, no valuation, né, o valor de uma empresa é desconto é o valor presente, né, dos fluxos de caixa futuro dela, né? Um juros mais baixo aumenta o valor presente desses fluxos, né? E aí sim, quando os juros começam a cair, eu acho que o investidor da renda fixa ele começa a buscar alternativas, aí vem o fluxo, né? Então, a gente tá com cara que os juros vai ficar mais alto por mais algum tempo, mas quando ele começar a cair, que provavelmente ano que vem, né? Historicamente você tem alguns setores que se beneficiam mais disso, são setores como o setor de energia elétrica, o setor de shopping, construção civil, a gente chama de setores que parecem títulos de renda fixa, né? Bond proxies que a gente fala, dada a natureza, a previsibilidade do fluxo de caixa que eles têm, mas também empresas ligadas ao consumo doméstico, mais cíclicas. E aí alguns fatores específicos, geralmente empresas de beta mais alta, empresas de mais crescimento, small caps, também são tipos, né, de ações que geralmente desempenham bem quando você começa esse processo de queda dos juros. Tá certo. Bom, já que o Lucas citou as small caps, eu vou falar aqui com o Gustavo, que a gente sabe que vocês gostam delas. Elas estão num momento difícil, mas historicamente costumam performar bem, né? Você acha que é hora de aumentar a exposição ou ainda é preciso ter cautela? Acho que a verdade é que quase que no Brasil, se você olhar nos últimos 5 anos, o que mais sofreu foi tudo que era consumo ou exposição doméstica, né? O que não era commodity e bancos sofreu muito. E as small caps dentro disso, em função da falta de fluxo, né, da baixa exposição, sofreu ainda mais porque, enfim, a porta era pequena, né? E quando os investidores resgataram, fizeram com que os fundos vendessem a quase qualquer preço. Então, a gente vê essas small caps com um nível de desconto para a equivalente mais líquida muito alto, assim, talvez nos patamares mais altos. Então, acho que do ponto de vista de fundamento está muito interessante. Assim, tem muita empresa boa, crescendo os seus lucros, né, bem posicionada e com um nível de desconto de valuation muito grande. E aí, de verdade, assim, a gente não tem um perfil muito de market timing, né? Então, assim, sempre tem essa discussão de se uma coisa anda antes do que a outra e tal. A gente acha que é muito difícil de prever e é muito difícil de pegar todos os ciclos dentro de um mercado. Então, no final, a gente acaba olhando onde está o melhor risco-retorno. Acho que hoje tem muita coisa boa em small caps, mas também tem coisas boas em large caps. Então, a gente está muito mais no caso a caso do que em focar em um pedaço ou outro do mercado. Hoje, pegando o exemplo prático, a gente deve ter mais ou menos metade do fundo assim, mid cap ou menor. Uhum. E o resto em large caps. Mas mesmo dentro de large caps, a gente ainda vai estar talvez no espectro de baixo das large caps, né? Empresas como Eneva, que vale 20 bi, é uma large cap, mas não é uma Eletrobras, né? Tá certo. Bom, falando agora das duas gigantes nacionais, Lucas, quais são as perspectivas que você vê para a Vale e para a Petrobras? Bom, assim, falar da Vale primeiro, acho que assim, falar de Vale, no final a gente acaba discutindo muito o cenário para minério, né? Se a gente pegar historicamente a correlação do preço da ação da Vale, ela anda muito próxima com o minério, né? E para falar de minério tem que discutir um pouco de China, né? Porque é o principal demandante desse minério. Então, o que a gente vê, na verdade, hoje ele é um cenário em que o minério ele fica no range mais ou menos que ele tem negociado recentemente, que é em torno de 90 a 100 dólares por tonelada, né? Você tem alguns fatores que puxam isso em direções opostas no momento, tá? Do lado mais negativo, tem a questão da desaceleração da China, né, principalmente na parte do setor imobiliário.
a produção de aço na China atualmente, ela tem se mostrado bastante robusta, né? Aço esse não para alimentar a sua indústria doméstica, mas sendo cada vez mais exportado, né? A gente vê reflexos disso no mundo inteiro. Então a gente tem dúvidas, né, se essa produção de aço e, portanto, essa demanda de minério, se isso se sustenta à medida que as tarifas forem, entrando e tudo mais, né? Então esse é o lado mais negativo, acho que colocaria um pouco mais de pressão para baixo no preço do minério, né? Por outro lado, assim, abaixo de 90 dólares por tonelada, você já começa a tirar do mercado produtores bem mais ineficientes, né? Tem uma entrada de capacidade grande para acontecer, né, que é uma empresa da Rio Tinto, né, que é a planta de Simandu na África. Existem muitas dúvidas de que vai ter um atraso muito grande na entrada dessa oferta, então é outra coisa que a gente acha que pode sustentar o minério nesses patamares, né. Então, dito isso, a gente vê hoje um valuation para a Vale, que é um free cash flow yield, um dividend yield, dos seus 8%, 9%, dado esse cenário de minério. O que não é ruim, mas também não é algo que a gente considera super atrativo, tá? Então, diante disso, a gente tem preferido alocar em outras histórias que a gente julga que tem mais potencial de valorização. Acho que o novo management da empresa tem feito um ótimo trabalho assim, de endereçar diversos problemas que a empresa enfrentou ao longo dos últimos anos, uma estratégia mais clara de alocação de capital, tentando ser mais eficiente, tudo mais, do ponto de vista de valuation, ainda não está atrativo o suficiente para a gente, tá? Petrobras, a gente tem, acho que uma visão um pouco mais diferente do mercado. A gente tem gente que não tem exposição à Petrobras, ou a gente tem uma exposição, né? Não é uma das principais exposições do fundo, mas temos uma exposição. Acho que a discussão de Petrobras está muito ligada a dividendo, né? Acho que ao longo dos últimos anos, a empresa ela conseguiu estabelecer ali uma política mais clara de alocação de capital, de precificação de combustíveis e de política de dividendos. Então, hoje a discussão é assim, quanto que ela vai gerar de caixa, quanto que isso vai virar de dividendo, qual que é o yield que isso representa, como que esse yield se compara contra as pares dela globalmente, né? Então, na nossa conta, assumindo um cenário de petróleo, né, em torno de 65, 70 dólares, né? Isso está em discussão hoje. Petrobras gera um dividendo aí de 10 a 12%, está pagando um dividendo de 10 a 12%, o que é interessante, mas também não é tão assimétrico quando você compara contra os pares globais dela, tá? Então, a gente entende que do ponto de vista de carrego, pode ser uma tese interessante, principalmente do ponto de vista de uma estratégia de dividendos, mas não é também uma assimetria tão grande assim para ter uma posição muito relevante. Tá certo. Bom, agora falando de ações específicas para investir no segundo semestre, quais as empresas que estão melhor posicionadas para crescer e como compor uma boa carteira de ações, Larissa? Bom, a gente está, de uma forma geral, com uma composição ainda defensiva, embora menos defensiva do que a gente tinha na virada do ano. Então, a gente entrou no ano com as carteiras da casa muito voltadas para o setor elétrico, setor financeiro, exportadoras, e uma exposição bem menor àquelas teses sensíveis a juros, né, ou cíclicas domésticas, ou empresas com uma alavancagem um pouquinho maior. E a gente vem gradualmente, ao longo do ano, aumentando na margem a exposição a nomes mais sensíveis a juros, tá? Mas de forma geral, né, a tônica entre todas essas, mesmo as empresas mais sensíveis a juros, a gente acha que não é hora de correr muito risco na execução ainda. Então, ainda não é hora de teses de turnarounds muito difíceis, muito improváveis, empresas sem histórico de execução comprovado, empresas com uma alavancagem muito alta, ainda não é o momento, né? Esse momento talvez chegue, né, no médio prazo, mas ainda prezamos pelo fator qualidade, né? Então, um nome que é um pouco fora do consenso é Cosan, né, que a gente já carrega há algum tempo, mas havendo essa discussão de vai cortar os juros no segundo semestre, pode ser uma das teses mais sensíveis, né, que se beneficia positivamente. O contrário é verdadeiro também, né, ela também é sensível para baixo, mas é um turnaround que a gente acredita que é muito possível, né, um processo de desalavancagem extremamente viável, né, porque tem muito ativo lá dentro, né, basta, vontade já tem, né, para vender, mas eu acho que basta encontrar
ali aquele ponto ótimo de valuation, né, que o vendedor está disposto a vender, talvez abrir um pouco mão do valuation do lado vendedor, né, para acelerar essa venda de ativos, mas extremamente possível, né, é uma empresa que está em setores muito defensivos, distribuição de gás, né, distribuição de combustíveis, que apesar da complexidade operacional, né, tem uma demanda resiliente, você tem aí transporte ferroviário, então assim, setores da infraestrutura brasileira, né, que geram negócios perenes e de demanda defensiva, mas que precisa passar por uma desalavancagem possível, mas que por isso tem uma sensibilidade a juros. Então, assim, é uma tese fora do consenso, né? Não temos como maior posição, mas para essa conversa de segundo semestre, de queda de juros, né, de virada do ciclo eleitoral, pode ser um nome interessante. Uhum. Lucas, você tem alguma sugestão aí de ações específicas? A principal posição ativa do nosso fundo hoje é Copel, tá? Então, o Copel é uma empresa integrada, né, de energia, atua tanto em geração, distribuição, quanto transmissão, né? E ela é um caso interessante porque a gente vê um crescimento de EBITDA bem forte para os próximos anos, o que não é muito típico para uma empresa de energia elétrica, né? Então, a empresa foi recentemente privatizada, né? Então ela tem todo ali um plano de eficiência, tanto do lado de custo quanto do lado de investimento que está em andamento, mas além disso, a parte da distribuição dela vai passar por revisões tarifárias relevantes agora no ano que vem, em 2027, então a gente vê um EBITDA crescendo aí em torno de 30% na somatória dos próximos 2 anos, que novamente para uma empresa de energia elétrica é bastante substancial. Então essa é uma parte dessa. A outra parte tem a ver com a mudança, um anúncio, na verdade, sobre uma nova política, né, de estrutura de capital e de dividendos, né? Então essa empresa vai passar a ser uma pagadora consistente de dividendos. Historicamente, quando você analisa as empresas que, quando elas fazem esse movimento e passam a ser uma pagadora recorrente, você tem uma reprecificação nos ativos, no valor da ação dessas empresas, né, um re-rating, né? Então, a Copel ela vai passar... Então, além desse crescimento, a gente vai ter dividendos mais recorrentes. E aí ainda não seria uma opcionalidade, né, eventualmente uma migração para o novo mercado, a gente entende que é outra coisa que faria esse re-rating ser ainda maior, né? Então, uma empresa que hoje, na nossa avaliação, entrega uma taxa interna de retorno da ordem de 11% ao ano em termos reais, ou seja, acima da inflação, né, para os próximos aí, com duration médio de 8, 9 anos. Então, assim, é um carrego muito interessante para uma empresa de utility. Uhum, tá certo. E no caso da RIX, Gustavo, quais são as maiores posições de vocês e por que vocês gostam dessas empresas? As duas maiores posições hoje são Eneva, em ordem de tamanho, Eneva e Horizon. No caso da Eneva, ambas são empresas, né, no setor de infraestrutura e energia, né? Uhum. No caso de Eneva, uma posição que a gente já acompanha há muito tempo, desde 2017, já teve diferentes tamanhos no fundo. Hoje ela está ali perto do limite de exposição que a gente pode ter numa empresa única. A gente gosta muito por ser uma companhia que tem um ativo único e replicável no modelo que eles chamam de gas to wire, né, que ela desde explora a produção do gás e vende essa energia. No momento que esse tipo de ativo fornece uma energia que a gente chama de despachável, né, que pode ser produzida com base na vontade da companhia e, portanto, ela pode oferecer uma flexibilidade para o sistema que o sistema precisa muito hoje, né? Então, hoje a gente tem sobra de energia em alguns horários do dia, especialmente no meio do dia, quando a solar e a eólica estão produzindo muito, e tem falta de energia nos picos, normalmente à noite, e também dependendo da estação do ano. E o governo precisa de mais volume de energia despachável, e a Eneva é o lowest cost producer, né, o produtor mais barato desse tipo de energia, com um nível de retorno sobre capital para novos projetos extremamente alto. Então a companhia combina resiliência, porque 80% do seu resultado é fixo, reajustável por inflação e previsível, 20% varia conforme esse despacho e tem muito crescimento. Então, ela tem algumas características, né, como uma Copel da vida tem, mas, por outro lado, tem crescimento, que a gente acha que, num país como o Brasil, quando você tem crescimento, você é menos dependente de quando o valuation converge, né, porque o seu carrego ele é melhor. Então, a Eneva é a primeira. A segunda, a Horizon, também muito parecida, uma empresa que
vem consolidando o segmento de aterros sanitários no Brasil. Ela é disparada a maior hoje e tem alguns projetos para transformar esses aterros em o que eles chamam ecoparques, né, que monetizam o lixo de outras formas, além da taxa que ele recebe para receber o lixo, né. O principal delas é a produção de biometano, que é transformar o gás que é gerado a partir da digestão do resíduo orgânico em um gás que pode ser usado por indústrias e outros usos, com um retorno sobre capital muito alto, né, e a gente acha que essa companhia pode praticamente triplicar o EBITDA dela nos próximos 3, 4 anos, né, com esse ciclo de investimento que ela está passando em cima dos próprios aterros. Então, as duas companhias têm muito crescimento dentro de casa, com retorno sobre capital alto, com crescimento, e negociam a taxas de retorno na valuation muito atrativas. Tá certo. Bom, queria saber agora se vocês têm aí alguma tese menos óbvia, fora do radar da maioria, que deixa vocês particularmente otimistas. Vou começar porque praticamente todas que a gente investe são meio fora do radar. Então, mas seguindo a ordem aqui do portfólio, né, a Eneva é a primeira, a Horizon a segunda, e a terceira maior posição do fundo é uma empresa chamada Ocean Pact, que faz serviços de apoio à produção de petróleo offshore, né. Ela tem barcos e ela aluga esses barcos e presta serviços para as grandes produtoras de petróleo, Petrobras inclusive, mas também outras internacionais. É um segmento que por muitos anos sofreu muito com sobra de barco e, portanto, o nível de ocupação baixo e tarifa baixo. Esse ciclo virou, né, à medida que o número de barcos disponíveis globalmente foi reduzindo, ao passo que a produção foi crescendo. E aí, recentemente, esses contratos que tinham sido feitos lá atrás com tarifas muito baixas estão sendo renegociados para patamares muito mais altos. E, além disso, a companhia tem um claim contra a Petrobras, né, que é um direito de uma ação que ela ganhou pela Petrobras ter rescindido alguns contratos, que pode representar quase o valor de mercado inteiro dela. Inclusive, são 5 processos. O primeiro foi já julgado em definitivo e ela já levantou uma parte do recurso, e aí os outros estão no processo. Então, é um caso que a gente acha que vai pagar muito dividendo, né, por distribuir esses recursos do processo e crescer o EBITDA. A gente acha que em 2 anos o EBITDA vai dobrar com base nas tarifas que ela já contratou os barcos. É uma questão vamos dizer, desses novos contratos começarem a passar pelo resultado. Uhum. Então é um caso que a gente está bastante animado. Legal. E vocês, Larissa, Lucas, tem alguma tese aí fora do radar? Vou falar uma tese de varejo, que é uma small cap fora do radar também, bem fora do consenso, que é Grupo SBF, né, uma varejista aí que negocia 6 vezes o lucro estimado para o ano que vem. É uma tese interessante porque nos últimos anos fez um turnaround bem sucedido em termos de capital de giro, que melhorou muito a geração de caixa da companhia, né, reduziu substancialmente o nível de estoque, acertou a precificação, né, antes precificava alto demais, depois baixo demais, né, falando especificamente da Nike aqui no Brasil, que é a distribuidora exclusiva, é a Centauro. E agora, olhando para 26, né, ela entra numa nova fase, numa fase de voltar a se expandir. 26, como a gente falou aqui, um ano de corte de juros, né, um ano de queda de custo de capital, inclusive para os empresários investirem, né? Então, é um momento interessante para falar-se em voltar a crescer, e é isso que a gente está observando a Centauro fazer, né? Nesse ano já vai abrir um pouco mais de lojas do que abriu no passado, que foi quase 0. Ano que vem deve abrir mais ainda. Então, essa expansão do parque de loja com ganho de same-store sales, mantendo a rentabilidade adequada, né, e a geração de caixa. Então, assim, a gente vê muita simetria de valuation em relação a outras varejistas. Se a gente olha para a Lojas Renner, por exemplo, negociar 12 vezes o lucro, né, para 26. Então, assim, um desconto de 50%, né, em um negócio que não tem uma diferença tão grande, assim, de qualidade na nossa visão para justificar um desconto de 50%. Então, é outra que tem sensibilidade a juros, né, captura qualquer descompressão que a gente tiver, tanto em Selic quanto em curvas de juros futuros, enquanto que tem uma execução aí relativamente boa, né, essa frase não ficou boa, enquanto tem uma boa execução, mantendo os níveis de geração de caixa, mesmo no ambiente de juro alto, né, porque é pouco alavancada, capital de giro tá acertado, e rentabilidade e precificação estão ajustados também. Então é uma das varejistas aí que a gente mais gosta como atacante da carteira para esse ano e para o próximo.
Acho que, bom, não é uma tese tão fora do consenso quanto o Ocean Pact, né, o SBF, mas, na verdade, a gente gosta muito do setor de malls, tá? Eu acho que é um setor que, shoppings, né, no rally recente que a gente observou, acabou sendo, as ações andaram, mas elas ficaram para trás em relação a outros nomes do varejo e outras empresas domésticas. Então, especificamente, a gente tem posição nas duas, tanto Multiplan quanto Allos, tá? Assim, a gente procura investir em negócios que têm previsibilidade de resultado, né? Acho que o maior risco que você corre é de uma revisão substancial de lucro para baixo. Assim, esse é o tipo de coisa que você não vê em shoppings, né? Shopping tem receita, de certa forma, previsível. Essas empresas, especificamente, têm ativos muito bons, executivos, né, um corpo executivo que trabalha muito bem esses ativos, né? Então, do ponto de vista de fundamento, a gente não são teses que crescem muito, mas crescem com consistência, gerando retorno adequado em relação ao capital que está ali investido. Então, são empresas que geram bastante caixa e têm perspectivas cada vez melhores de distribuir esse caixa como dividendo, né? Então, tive um valuation ainda muito barato, 7 a 8 vezes preço sobre fluxo de caixa operacional dessas empresas e upside aí de 30% a 50% nessas teses, tá? Então, não é tão fora do consenso, mas acho que é um setor, são empresas que hoje o mercado tem uma exposição relativamente menor do que em outros temas. Bom, a gente está chegando aqui ao final, queria pedir só para vocês fazerem aí um recap de onde investir, então, em que ações investir no segundo semestre de 2025? Bom, empresas de execução comprovada, né, com histórico de execução comprovada, alavancagem controlada, isso é muito importante nesse momento, e valuation razoável. Eu acho que isso vale não só para este momento, principalmente para este momento, mas para qualquer momento, né? São os 3 pilares aí: qualidade do negócio, valuation razoável, né? E para este momento de Selic alta, uma alavancagem controlada. Agora, uma predominância de setores defensivos, olhando aqui em termos setoriais, com alguma exposição, talvez um pouco maior neste momento do que o normal, em nomes sensíveis a juros, né? Já em preparação para um 2026, que deve ser um ano de corte de juros. Importante, na virada do semestre é quando os investidores começam a olhar para o múltiplo usando o lucro do próximo ano, né? Então, esse é um momento importante, 2026 ganha cada vez mais relevância e, por isso, essa exposição um pouco maior a nomes sensíveis a juros. E você, Lucas? Bom, a gente acha que é para continuar comprado, né, em ações brasileiras, dado o cenário otimista que a gente tem, com cautela. Quando a gente monta o nosso portfólio, a gente a parte da análise muito mais bottom-up do que do top-down, né? A gente sempre busca ali uma combinação de 3 coisas, que é fundamento atrativo, ou seja, empresas que crescem, né, num valuation razoável e que tem algum tipo de gatilho, algum tipo de evento que possa fazer esse valor ser destravado, né? Quando a gente monta a nossa carteira bottom-up, onde a gente encontra mais ativos com essas características, né, ou com uma combinação delas, acaba sendo hoje no setor elétrico, no setor de malls e aí algumas outras teses específicas mais espalhadas. Então, empresas como Copel, como eu falei, mas também a gente continua achando interessante Sabesp, própria Equatorial, Energisa, na parte de shops, como eu falei, Multiplan, Allos, em varejo a gente tem posição em Vivara. Então e mesmo algumas empresas que não necessariamente elas se encaixam, né, perfeitamente no cenário top-down, né, cenário macro, mas às vezes elas estão com um valuation tão assimétrico que a gente acha que vale a posição. Por exemplo, o Prio, né, uma empresa exportadora de petróleo, então ela assim, a produção dela vai dobrar basicamente até o final do ano que vem, com a aquisição de Peregrino, com a liberação de Wahoo, e está gerando muito caixa, né? Isso com petróleo, no nosso modelo, né, a 65, né? Então ela vai, só para vocês terem ideia, vai gerar uma quantidade de caixa equivalente ao market cap dela nos próximos 3 anos, né? Um free cash flow yield de 25, 30% ao ano nos próximos 3 anos, né? Acho que é um dos maiores patamares da bolsa. Então, mesmo não, é aí que eu digo, né? Assim, mas uma empresa exportadora, né? O real se valorizando, sim, mas está tão assimétrico o valuation
que é uma posição que a gente considera super interessante para compor o portfólio, até como um hedge eventual para riscos geopolíticos, esse tipo de coisa. Então, diria que esse seria a espinha dorsal da nossa estratégia, tá um pouco nessas posições aí. E finalizando aqui com o Gustavo. Acho que, resumindo um pouco de tudo, a gente está relativamente blindado, acho, dos grandes riscos, né, globais, assim, por estar aqui produzindo commodity, que é algo que todo mundo precisa, longe da guerra, talvez nesse meio do caminho que o Lucas comentou entre a excepcionalidade americana não estar no auge, mas também, né, o mercado lá está, né, jogado de barato, assim, então acho que a gente está num momento bom para o Brasil. Acho que o nível de preço que está aí colocado, né, é um nível que não considera que as coisas vão dar muito certo aqui, e se derem, portanto, né, pode se provar muito barato. E aí no micro, né, o stock picking, que é o nosso papel como gestor de fundo de fazer, a gente está bastante animado assim, com as histórias que a gente tem. Eu comentei um pouco de Neva, de Horizon, tem também outros setores com um grau a mais de risco, assim, como Plano e Plano, que é uma incorporadora, né, Minha Casa Minha Vida, está indo super bem, crescendo, também negociando a 5, 6 vezes lucro. Também tem uma posição em malls em Guatemi, enfim, Rap Vida, enfim, tem uma carteira lá. Acho que no final a gente fala aqui nome a nome, mas a gente pensa muito no portfólio também, né? Então cada um tem um papel ali dentro e acho que o conjunto o conjunto do portfólio é o que importa. Bom, chegamos ao final do painel. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui com a gente. Valeu. E queria agradecer também a você pela sua audiência. Fique ligado no nosso YouTube para saber também onde investir em cripto, renda fixa e outros ativos. E para receber um resumo de todas as indicações, clique no link da descrição e cadastre-se para receber o e-book especial sobre onde investir no segundo semestre de 2025.